Bom dia a todos. Estamos aqui tendo a grata satisfação de dar início à atividade que comemora um ano de instalação da Sejusc aqui no Cresce. Então, como o ano foi muito bom, a produtividade foi excelente, os resultados foram os esperados, ou até um pouco melhor do que era esperado, nós convidamos o Dr. Ricardo Pereira Júnior, que é o encarregado de Sejusc em todo o estado de São Paulo, para que viesse aqui conosco comemorar esse momento. Convidamos os colegas que fizeram o curso de conciliação aqui no Cresce e também os nossos advogados, para que todos tenham uma visão mais clara e objetiva desse projeto que, sem dúvida nenhuma, vai gerar frutos à sociedade de São Paulo, com certeza, e há possibilidade de expansão, como era preconizado lá no início. Então, é uma realidade, né, que estamos vivendo e, sem dúvida nenhuma, precisamos registrar este momento e comemorá-lo. E comemorar de que forma? Promovendo este relacionamento entre as pessoas interessadas nesse serviço voluntário e que tudo possa correr muito bem. Eu quero que, antes de fazer a apresentação do Dr. Ricardo, já de imediato passar o microfone a ele, quero agradecer a presença do Sérgio Sobral, que é secretário do COFES. Por favor, Sérgio. Ele é secretário do COFES e presidente do Cresce lá de Sergipe, grande parceiro do Cresce São Paulo nas iniciativas de cursos e palestras. Tudo que se faz aqui é feito lá também, né? Então, e ele está aqui nos prestigiando. Muito obrigado, Sérgio. E eu quero, então, fazer aqui a apresentação. O Dr. Ricardo Pereira Júnior é doutor em Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo, tendo se formado na mesma instituição. Realizou cursos de especialização na Universidade de Loyola, de Nova Orleans, e administração judicial no Instituto Advanced Legal Studies da Universidade de Londres. Atualmente é juiz titular da 12ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de São Paulo, juiz coordenador da Central dos Oficiais de Justiça do Fórum João Mendes, membro do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Resolução de Conflitos do Tribunal de Justiça de São Paulo e da Coordenadoria da Família e Sucessões. É também juiz coordenador do Centro Judiciário de Solução de Litígios e Cidadania da Capital e juiz supervisor do Centro Judiciário de Solução e Litígios e Cidadania na Capital. Leciona Direito Processual Civil junto à Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus, é juiz e instrutor do Conselho Nacional de Justiça, professor da Escola Superior de Advocacia e coordenador da área de formas alternativas de solução de conflitos e justiça restaurativa da Escola Paulista de Magistratura. Então, com todos vocês, a palavra do Dr. Ricardo, a quem eu já deixo aqui antecipadamente os agradecimentos por dispor desse tempo, deixar seus afazeres e estar aqui conosco. Muito obrigado, doutor, por favor. Bom dia a todos. Aproveito a oportunidade aqui para agradecer, na pessoa do presidente Viana, todos os demais membros aqui do Conselho presentes. Dr. Viana foi um parceiro de primeira hora, logo que soube aí da possibilidade de instalação de Sejusc, buscou essa parceria com o Cresce, e essa parceria que hoje é comemorada, tem um ano já de desenvolvimento de trabalhos conjuntos, que ofertaram aqui um excelente resultado, como nós podemos ver. Bom, temos muito a comemorar porque, antes da Resolução 125, que orientou, buscou implementar dentro do Poder Judiciário políticas públicas de eliminação consensual de conflitos, as pessoas, como único meio, único produto que poderiam esperar do Poder Judiciário, aguardavam justamente a prolação de uma sentença ou acórdão. Quando a pessoa ingressava no Poder Judiciário, ela aguardava uma decisão que ia ser proferida por um juiz de forma a solucionar
o seu conflito. Mas, vejam só, quando a gente fala em poder judiciário, a gente tem que pensar um pouquinho na nossa linha de produção. A nossa linha de produção é uma linha de produção trabalhada, complexa. Cada processo é como se fosse desenvolvido de uma maneira artesanal. O advogado entra com a petição, a parte contrária contesta a ação, entra com exceções, entra com reconvenções. A outra parte, o autor da ação, precisa ofertar aí a sua réplica à contestação, sua defesa à reconvenção. Então, todo o trabalho do juiz no processo, e das partes e dos advogados, ele é permeado por um formalismo que visa justamente garantir os direitos das pessoas. O nosso processo ele foi inspirado lá no século XVIII, século XIX, em que o judiciário começou a se afirmar como o grande guardião de direitos, em defesa, inclusive, do cidadão frente ao próprio Estado. Vocês se lembram que o primeiro prédio a cair na Revolução Francesa foi a Bastilha. Justamente por quê? Porque as pessoas iam para a prisão sem o devido processo legal, as pessoas iam para a prisão sem saber sequer quais eram os crimes que lhes eram imputados e muitas vezes morriam lá dentro. Então, era um prédio, segundo eu li em algum lugar, quando houve a Revolução Francesa, só tinha 6 presos lá dentro da Bastilha. Mas representava de uma maneira tão forte a opressão do poder real que foi o primeiro prédio a cair. O judiciário, então, ele sempre se cerca desse método produtivo, trabalhoso, que se calca naquela ideia de nós buscarmos a alegação contra a alegação e depois uma decisão do Poder Judiciário dentro de um processo. Oferta uma inicial, a parte contrária precisa ser ouvida. Ainda, ofertada a contestação, aí o juiz abre réplica e depois ele faz a síntese do processo, determinando a produção de provas ou então decidindo de plano. Decidiu de plano, o que acontece? Alegação contra alegação e decisão. A parte descontente oferta a contestação, oferta a apelação. A outra parte, que quer dever aquela sentença que lhe favoreceu mantida, ela vai ofertar as contra-razões de apelação, e aí nós temos uma síntese que é realizada pelo tribunal no sentido de confirmar ou tirar validade daquela decisão de primeira instância. Então, o judiciário ele deita raízes aí, dentro do seu procedimento, num direito garantista, que na realidade ele sorve aí os seus ideais justamente aí no começo do século XIX para garantir os direitos do cidadão. Parece um papo muito fora de época? Não! Hoje a gente vê aí os debates no Supremo Tribunal Federal entre aqueles que querem implementar uma justiça mais rígida, mais exigente frente a determinado tipo de cliente. E, por outro lado, nós temos os garantistas, os juízes que acham que estão ainda com aquele viés de formação do século XIX e que acham que todas as pessoas devem ser livres até a condenação em última instância, em instância final. Vimos isso aí, é um assunto para a gente que é muito moderno, na realidade, mas o que nós podemos, como cidadãos, vislumbrar a respeito do método de trabalho do judiciário? O judiciário, em especial em causas criminais, ele está lá justamente para isso, para utilizar um processo de alegação contra alegação, decisão. O juiz Moro deu uma sentença, vamos aguardar, então, a decisão da segunda instância. A segunda instância deu uma sentença, deu um acórdão. Opa, então vamos aguardar manifestação do STJ. Vamos embargar de declaração. Então, o processo é um infindar de discussões, justamente para se permitir o exaurimento de qualquer dúvida a respeito da justiça daquela decisão que for colocada em sede final. Então, gente, este é o procedimento, em especial o procedimento do direito penal do Poder Judiciário, que, com toda razão, também se projeta no processo civil. O processo civil também é complicado, é difícil. Os senhores, creio que há bastante advogados aqui, sabem que é difícil a gente conseguir chegar numa decisão final, mas o mais difícil ainda não é ganhar. O mais difícil ainda é conseguir concretizar essa decisão final em um provimento jurisdicional.
Eu, particularmente, estava aí no 3º ano da faculdade, né, quando eu já ingressei no judiciário como escrevente. Me deram aí a difícil tarefa de trabalhar no setor de execução, né? A execução civil é efetivamente um dos processos mais difíceis, justamente por quê? Porque muitas vezes o devedor não se identifica, não reconhece a justiça da decisão. Muitas vezes essa decisão não cabe também, não somente nas suas expectativas de justiça, mas dentro do bolso, né? E aí o credor precisa promover uma invasão patrimonial forçada para conseguir aí o cumprimento dos seus créditos. Bom, só a título de exemplo, a minha vara em São José dos Campos, antes de vir para cá, eu era juiz cível, fiquei juiz cível por 11 anos lá. 1/3 dos meus processos, mentira, metade dos meus processos, tinha 3.000 processos, por volta de 1.400 processos eram processos em sede de execução. Eu já tinha exaurido o meu dever como juiz, proferido as sentenças, mas o grande problema aí não era nem tanto a gente definir os direitos, mas concretizar esses direitos no mundo prático, né? Tudo isso para dizer o seguinte, né? A forma do judiciário trabalhar é muito difícil. A linha de produção do judiciário não é uma linha fluida, uma linha rápida. A forma de trabalho nossa é uma linha complicada, intensiva e artesanal. E nós vivemos hoje numa sociedade de massas, em que as pessoas têm acesso à telefonia móvel, basta ligar, 2 dias depois ou imediatamente você já está com o telefone funcionando. As pessoas vão aí nessas grandes feirões de imóveis, compram imóveis com bastante facilidade, né? As pessoas vão ao banco, hoje a gente abre conta em bancos virtuais, né? Em suma, nós temos aí uma era de muitas facilidades, muitas comodidades, muito ao contrário do que acontecia lá no século XIX, que as pessoas não tinham acesso a nada. Hoje, a nossa sociedade de massas, ela oferta modalidades de consumo que multiplicam justamente o nosso conforto, multiplicam justamente as possibilidades que nós temos. Hoje eu posso fazer um contrato internacional dentro do metrô, eu pego o celular, reservo a minha casa pelo Airbnb, lá na Itália, por exemplo, para passar 15 dias, já consigo contratar a passagem de avião também, e tem Wi-Fi no metrô, eu consigo fazer tudo isso dentro de um celular. Eu, no meu tempo de vida, nunca imaginaria isso, né? Mas a gente faz essas coisas, tem livros no celular, hoje eu não compro mais o CPC, o Código Civil, eu tenho todos armazenados no meu celular e são atualizados diariamente, né? Então, nós vivemos, sim, uma era de comodidades, mas não esqueçamos que essa era de comodidades ela é sempre intermediada através de algum tipo de contrato. Nós mesmos fazemos múltiplos contratos no decorrer do dia. Eu acordo de manhã, vou ler o meu jornal, por exemplo, eu tenho um contrato lá com a Folha de São Paulo, né? Se ela não chegar, eu vou me sentir um consumidor lesado. Vou ligar o micro-ondas, se o micro-ondas não funcionar, eu vou me sentir um consumidor lesado. Lesado por quem? Pela empresa de energia? Talvez, faltou energia em casa. Ou então, pela fábrica de micro-ondas que me ofertou um produto defeituoso, né? Então, meu café da manhã já estraga e eu já vou pensando em exercer o meu direito do consumidor. Tudo isso para dizer o quê? Antigamente, as pessoas iam ao fórum e tinha aquela cultura, nossa, eu nunca entrei ao fórum, graças a Deus, eu cumpro os meus deveres, né? Isso é uma filosofia, o meu pai pensa assim. Meu pai não gosta de processo, ele não era da área jurídica, né? E rendo a minha homenagem aqui a ele. Olha, tudo que se resolve no fio do bigode, como eles diziam antigamente, né? Mas hoje, numa sociedade de massas, não dá mais para a gente viver assim, infelizmente. Nós estamos hiperexpostos a relações jurídicas, né? E, estando hiperexpostos à relação jurídica, temos o risco, sim, também, de estarmos hiperexpostos a um litígio. Antigamente, acontecia uma coisa errada, olha, este é o único processo que eu tenho, é o processo da minha vida. Por isso que eu quero esse processo sendo discutido de uma maneira intensiva, de forma a eliminar todas as dúvidas a respeito do direito. Vou debater, redebater, entrar com recurso, embargos de declaração, embargos infringentes. Era um processo que servia a uma sociedade do século XIX, que não era uma sociedade de massas como a nossa. E nós? Como a gente vai resolver? Vejam só que coisa, nós temos aqui o mundo, justamente, do consumo de massas, do excesso de ofertas de contratos,
mas um método artesanal de solucionar conflitos. A gente tem uma divergência. Como é que a gente vai resolver essa divergência na modernidade? Gente, por conta disso nasceu a Resolução 125. A Resolução 125 falou: precisamos dar acesso a outros meios de solução de conflitos, senão aquele tradicionalmente ofertado pelo Poder Judiciário, o processo complicado, a sentença, o acórdão. Quando eu era pequeno, a gente tinha o plano de expansão. Os mais velhos vão lembrar disso, da Telesp, lembra disso? A nossa sentença é o plano de expansão, demora 2 anos para chegar. E era o único caminho que você tinha. Você tinha que ir para a fila e ficar lá aguardando, aguardando, aguardando. Um dia chega. Quando chegava era aquela alegria, a família comemorava, saía para jantar. Agora eu tenho o telefone. E vejam o produto que nós temos hoje. Hoje você tem, em 1, 2 dias, a sua linha instalada em casa. Ou então, se você quiser, você nem precisa de linha. Você vai ao shopping center, compra lá um chipzinho, um celular, e já sai falando. Então, é algo muito parecido que aconteceu dentro do Poder Judiciário. Dentro do Poder Judiciário, vocês ainda têm o plano de expansão, sentença ou acórdão. Mas, ao lado desta linha de trabalho, nós também temos o quê? A conciliação e a mediação. O Conselho Nacional de Justiça falou: olha, não adianta nós ficarmos aguardando anos para concretizar o direito dentro de um processo complicado. Nós vivemos numa sociedade de massas que oferta multiplicidade de confortos, mas que, às vezes, quando dão errado, vão parar aonde? No juizado, na vara comum, muitas vezes cumulados com pedidos de indenização por dano moral, que invariavelmente vem casado com um pedido de violação de direito. Lembro quando eu estava em São José, metade do meu expediente, a gente tinha processos normais, e a outra metade dos processos era do famoso dano moral. Então, era bastante complicado e muitas vezes até irritante. Mas nós temos aí, dizia naquela época, inclusive, sempre muita gente violada em seu dano moral, e esse que era violado era justamente o hipossuficiente, hipersensível, porque qualquer coisinha entrava lá com dano moral e já pedia a hipossuficiência para a gratuidade judiciária. Eram verdadeiras aventuras jurídicas justamente para conseguir angariar aí algum tipo de indenização ocultando aí uma certa até cupidez. Alguns casos efetivamente mereciam danos morais, mas a grande maioria configurava, no meu ponto de vista, algum tipo de pedido abusivo. Bom, mas, voltando ao nosso assunto aqui, o que nós tivemos? O Conselho Nacional de Justiça levou, então, à frente essa iniciativa de colocar ao lado da linha de produção processo, a nova linha de produção autocomposição. Basicamente dizendo o seguinte: agora, as partes não precisam se servir exclusivamente do meio processo para conseguir a atenção do Poder Judiciário. As partes podem pleitear a atenção do Poder Judiciário, inclusive fora do processo, e o Poder Judiciário precisa estar organizado para receber essas partes em um ambiente não conflituoso. Num segundo momento, receber a reclamação que a parte oferta, também sem um viés conflituoso. Terceiro, ofertar a essas partes um interlocutor neutro, que vai ter um treinamento técnico em desarmar conflitos. E aí, no final das contas, vamos ver qual é o resultado dessa metodologia de trabalho. Gente, vejam só que interessante. Quando a gente entra com uma petição inicial, necessariamente a gente precisa falar mal da parte contrária. Sim ou não? Ninguém, olha, a despeito do locatário ser uma excelente pessoa, e a despeito de eu saber que ele está numa situação econômica ruim, requer o despejo dele. Ninguém fala isso. Evidentemente, a gente vai calcar o nosso pedido dizendo: olha, é um mau inquilino, não está cumprindo os deveres. E o sujeito que está numa situação ruim,
se esforçou até por pagar, mas não está cumprindo, isso é verdade, né? Ele vai tentar redarguir, vai tentar rebater essas alegações, sempre de forma violenta. Ou seja, o processo ele instaura uma comunicação conflitiva entre as partes que estavam conversando mal, o inquilino fugindo justamente do locador. Né? O que acontece no final das contas? Ele entrou com o processo, então nem quero conversar mais. Agora, daqui para frente, vai conversar com o meu advogado. Né? Todo mundo já ouviu falar essa expressão. Agora não quero mais conversar com você, agora está na mão do meu advogado. Então, o processo, no final das contas, ele mais deteriorava a relação entre as partes do que justamente resgatava, semeava a possibilidade de solução do conflito e convivência. Dentro de um Sejusc, contudo, a gente busca neutralizar esse tipo de reclamação. Quando a gente trabalha no Sejusc, em especial um Sejusc pré-processual, como o que nós temos aqui, a nossa grande preocupação é permitir que as partes sejam chamadas, mas através de uma reclamação neutra. Ou seja, o senhor está sendo convidado a vir discutir um problema sobre o seu contrato de locação. Não vou dizer que é um mau inquilino, que pagou mal, que deixou o imóvel decrépito. Não vamos fazer nada disso. A gente simplesmente narra a existência de um problema e o interesse, justamente, de resolver esse problema de uma maneira amigável. O que acontece? As pessoas não têm o seu relacionamento rompido por força da propositura do processo. Nossa, ele me pediu para ir ao centro de conciliação, então eu vou ao centro de conciliação, vou tentar conversar. Então, o tipo de reclamação que a gente formula dentro dos Sejuscs é justamente uma reclamação não conflitiva, e isso gera efeitos na hora da gente buscar um acordo. Um outro ponto muito importante que nós temos aqui é a figura do conciliador ou mediador. Boa parte dos senhores já deve ter visitado o JEC, né? Então, no JEC, aí, pelo regime da Lei 9.099, nós tínhamos, sim, conciliadores, né? Mas esses conciliadores eram conciliadores que, embora representassem uma multiplicação do poder de trabalho do juiz, eles não tinham aí habilidades técnicas para levar à frente essa conciliação. O juiz tem 10 conciliadores. Numa tarde, esses 10 conciliadores, cada qual vai fazer 5 audiências. Então, o juiz, em uma tarde, vai fazer 50 audiências. Juiz nenhum faz 50 audiências sozinhos. Então, o que nós temos? Uma multiplicação, sim, da capacidade de trabalho por parte do juiz com a integração com os conciliadores. Mas muita gente já viu. Esses conciliadores, muitas vezes, eram estagiários de terceiro ano, segundo ano, que não tinham nenhum conhecimento da vida, né? Estavam no início aí das suas faculdades de direito. Aí vinha aquele caso complexo, um olhava, tem acordo? Tem acordo? Não tem. Ótimo, então vai para a sala do juiz, né? O que a Resolução 125 fez foi pensar no seguinte, vejam só, os conciliadores, eles representam, sim, uma ampliação da capacidade de atendimento e de trabalho do Poder Judiciário. Mas falta um pontinho. Esses conciliadores e mediadores, eles precisam ter qualificação em técnicas de negociação. Como eu vou neutralizar o conflito entre as partes? Como eu vou atrair essas partes, convencer essas partes de que, em primeiro lugar, eu sou confiável. Em segundo lugar, nós podemos resolver esse conflito de uma maneira muito mais rápida, muito mais informal, sem a necessidade de se buscar um processo. Ele precisa vender a mediação, precisa conhecer como ele vai descobrir por detrás das argumentações de cada parte quais são as suas intenções. Muitas vezes nós temos intenções que a gente revela explicitamente, mas temos outras que ficam lá ocultas e a gente tem vergonha, medo de falar, né? Então, o mediador, o conciliador, eles são treinados para buscar justamente as pretensões explícitas e as pretensões ocultas, né? E ainda, fazer uma tabela de interesses e buscar aí uma concessão recíproca até que as partes se equivalham em matéria de interesses. E vamos pensar o seguinte, gente. Tanto num divórcio como numa locação, né,
Aliás, divórcio e locação hoje são muito parecidos, né? Se você não quiser mais, é simplesmente de entregar a chave de volta e sair, né? Você não tem mais condicionamentos para sair do casamento, e a locação também não, né? Olha, está aqui a chave de volta, encerrou. Mas vejam só que interessante, né? Quando nós temos um conflito de interesse, em especial um conflito em que nós estamos envolvidos, a gente fica naquela situação defensiva, né? Como diria o meu filho lá, a gente está no modo de defesa, né? Não está no modo de ataque, assim. Então você fica nervoso, você não pensa em outras saídas, você simplesmente quer se evadir. Todos nós já tivemos uma situação desagradável, a gente ligou o nosso modo de defesa. Nossa, eu quero ir embora daqui o mais rápido possível, não quero discutir com essa pessoa, quiser eu cedo, mas chega, não quero desenvolver mais relações, né? Esse modo conflitivo, esse modo de defesa, ele pode ser substituído, sim, por um modo assertivo de compreensão do litígio, mas a pessoa precisa desarmar, em primeiro momento, esse modo de defesa. Precisa compreender, nossa, eu me envolvi nisso aqui porque eu fiz alguma coisa errada, então eu vou prospectar os meus erros para, na próxima vez, eu não me envolver novamente nesse tipo de situação. E ainda, na realidade, quando a gente fala que a gente tem um conflito, um litígio, nós temos uma situação simplesmente de superposição de direitos. Uma pessoa entende que tem um direito e eu entendo que eu tenho o mesmo direito. Eu quero, por exemplo, receber um valor e ela quer se furtar de receber o valor. Opa, a gente não precisa litigar para que um terceiro imponha isso. Por que não fazemos justamente um acordo, um meio termo, para que a gente alcance justamente um resultado satisfatório para ambos? Então, a gente precisa colocar claramente que existe essa situação de superposição de direitos e o papel do conciliador, do mediador, é simplesmente alinhavar a fronteira entre esses direitos. Então, se nós pensarmos assim, fica muito mais fácil nós trabalharmos o conflito. Bom, e a Resolução 125, então, impôs ao Poder Judiciário esse ônus de, em primeiro lugar, inculcar, abrir uma linha de produção dentro do Poder Judiciário, no sentido de ofertar esse novo serviço em paralelo. Um serviço informal, um serviço aberto, um serviço que atendesse a população de uma maneira rápida. Ainda, isso foi muito importante para o Poder Judiciário, né? A Resolução 125 permitiu que o Poder Judiciário celebrasse parcerias com entidades públicas e privadas para fins justamente de abrir centros de conciliação, abrir escolas de conciliação que permitissem a formação desse novo profissional qualificado em conciliação e mediação. Sem essas parcerias, o Poder Judiciário não conseguiria atender, com os recursos que ele tem, a demanda de implantação de todos os centros judiciários de solução de conflitos e cidadania. Foi justamente por essa autorização do Conselho Nacional de Justiça que hoje nós conseguimos estar aqui. Hoje nós temos excelentes resultados, que a gente vai passar um pouquinho mais para frente para vocês, mas demonstram aí justamente que a nossa população, de uma maneira geral, está cansada de ir ao Poder Judiciário e aguardar o velho produto sentença ou acórdão. Estão cada vez mais aderindo justamente a esse novo caminho que foi aberto pelo Conselho Nacional de Justiça. Índices gerais, né? Na área pré-processual, aí a gente tem por volta de 70% de acordo, sendo que 80% na área de família e 60% na área civil. Ou seja, todas as reclamações que são levadas para a área pré-processual, elas levadas à conciliação, a gente consegue resultado em 70% dos casos. Isso é muito importante. Por quê? Normalmente, pela Resolução 125, nós temos o prazo de até 40 dias para abrir uma sessão de conciliação após a oferta da reclamação. Ou seja, ofertou a reclamação, 40 dias depois as pessoas estão na mesa, né?
No nosso Sejusc Central, e aqui também nós temos essa regra, a gente tem conseguido alinhavar o prazo de até 20 dias da oferta da reclamação, ou seja, menos de um mês as pessoas estão na mesa já negociando. E a gente consegue 70% de sucesso. É um produto rapidíssimo. Para vocês terem ideia, a expectativa de solução de um processo judicial é de 2 anos em primeira instância, e em segunda instância são mais 2 anos, 2 anos e meio. Então, o processo tradicional demora 5 anos. E a nossa conciliação demora aí por volta de 20 dias. Temos, então, 70% de sucesso na área pré-processual, e na área processual as pessoas já investiram no processo, investiram no advogado, e é óbvio que quando você faz um investimento maior, você espera retorno, você é mais conservador justamente na hora de conciliar. Mas, ainda assim, a gente tem aí por volta de 30% de acordo na área civil e 60% na área de família. Então, nós temos um número muito bom, um número excelente, que demonstra, mais uma vez, que a gente pode apresentar à população formas de solução rápida de conflitos, sem a necessidade de submetê-las às delongas, às intempéries e dúvidas que um processo gera. Então, a política pública tem fundamento? Tem. A política pública funciona bem? Funciona. Aqui, particularmente falando, estamos aí comemorando 1 ano de trabalho, né? Quando a gente começou esse trabalho, a gente sempre tem o cuidado de começar o trabalho bem devagarzinho. Para quê? Para que os preceitos da mediação e conciliação sejam bem absorvidos pelo setor, para que os funcionários vão ganhando justamente habilidade e expertise na condução dos trabalhos de conciliação e mediação. Mas temos aqui resultados excelentes. Aqui, o CRESSE designou 355 sessões nesse período, sendo que realizou 236 sessões. Dessas 236 sessões realizadas, as partes compareceram, efetivamente, alcançou-se acordo em 192 casos. Ou seja, a gente tem aqui um percentual de sucesso de 81%. Então, a gente bem demonstra que um trabalho bem feito, com conciliadores bem preparados, num ambiente adequado, confortável, acolhedor, a gente consegue resolver de maneira efetiva o problema das partes, e tudo isso dentro desse prognóstico aí de atendimento da reclamação em, no máximo, 40 dias. Essas 192 pessoas, muito provavelmente, entrariam no Poder Judiciário e estariam lá aguardando sua solução até hoje, né? Mas aqui não. Aqui a gente conseguiu alcançar esse resultado excelente num tempo muito bom. Um outro ponto aqui, que é muito peculiar aqui do CRESSE, né, é que, justamente pela natureza dos direitos que são discutidos aqui no nosso Sejusc, a gente tem um alto valor alcançado. Então, aqui a gente não está tratando daqueles alimentos que a gente faz no Sejusc, de um valor baixo, ou então dessas causas de direito do consumidor de pequena monta, em que o sujeito é negativado por causa do cartão de crédito. Não, aqui a gente está lidando com direito imobiliário, né? E salta aos olhos o valor renegociado nessas 192 sessões, que é um valor superior a 12 milhões, aproximadamente 12 milhões e meio de reais, né? Então, mais uma vez, o que a gente faz? A gente consegue recolocar as partes, reconstituir as partes a uma situação de segurança jurídica, permite que aquele que investiu justamente na sua atividade consiga reaver os valores e dar prosseguimento à sua atividade, minorando assim o prejuízo de um processo, né? E, eventualmente, também a pessoa que esteja numa situação irregular, ela se vê regularizada. Um outro ponto importante também, a maior parte dos nossos casos que a gente tem aqui, eles versam a respeito de imóveis, né? E, normalmente, o investidor do imóvel ele tem uma perspectiva assim, de um relacionamento continuado com o fornecedor, a incorporadora, a pessoa que lhe vendeu o imóvel, né? Casos em que as pessoas têm um prognóstico
de relacionamento por longo prazo, no final das contas, elas tendem justamente a se compor com maior facilidade. Isso foi constatado na década de 80 com um estudo acerca da litigância americana. É um estudo de um professor de Berkeley, se não me engano, o nome dele é Trubeck, né? E ele coloca justamente isso. Quanto mais se investir no bom relacionamento, num relacionamento continuado, maior a possibilidade de acordo na área civil. E é aqui, mais uma vez, que a gente vê isso. O procedimento civil tradicional, como eu falei para vocês, ele tem por volta de 30% de acordo ou 60% de acordo, como acontece lá justamente no nosso Sejusc. Obrigado. No nosso Sejusc, que a gente trata de caso do direito do consumidor. Mas aqui, em razão dos altos valores, do profundo relacionamento entre as partes, da expectativa de investimento que ambas as partes fizeram no negócio imobiliário, no final das contas, a gente tem um índice parecido com o índice de família, né? Então, mais uma vez, né, o que nós temos? Né? O negócio imobiliário está chegando ao lado aí do direito de família com uma relação duradoura para toda a vida, né? Então, gente... esses são os números excelentes aqui, nós só temos a comemorar a parceria, ampliar. Semana que vem nós teremos um novo mutirão sendo realizado aqui. Muitas vezes nós trazemos construtoras para que a gente consiga realizar mutirões preventivos a proposituras de ações, né? Já trabalhamos também com processual aqui, se eu não me engano, mas o nosso grande foco é evitar propositura de ações, né? E, no final das contas, isso tem se demonstrado uma saída de capitalização relativamente rápida das empresas, ao invés de entrar com uma rescisão contratual acumulada, com reintegração de posse, que vai durar aí 5 anos para ser executada, né? Ou então, eventualmente, de uma maneira mais simples, a simples execução das alienações fiduciárias, que também se demonstra uma boa saída aí, ultimamente no mercado imobiliário, né? Mas não são a regra que a gente vê por aí nos contratos ainda, né? Então, gente, basicamente, eu tenho a agradecer aqui ao Dr. Viana, que sempre investiu nessa ideia, né? Coloco que não estou em dívida com ele a respeito da reserva de um número de vagas para a formação de conciliadores e mediadores. É que nós tivemos problemas no curso, o curso está parado, mas o seu ofício está lá na minha mesa, eu não vou esquecer de vocês, não, né? Vamos dar continuidade a essa parceria. O Tribunal de Justiça coloca-se à disposição justamente para, eventualmente, a gente conseguir a ampliação dessas parcerias no interior, grandes cidades aí, certamente se verão beneficiadas por esse tipo de atividade, né? Em suma, só temos a agradecer e continuar aqui de braços dados a nossa jornada, agradecendo por tudo que foi ofertado pelo Cresce aqui de São Paulo. Parabéns, doutor Viana, essa vitória é sua. Pode sim. Muito obrigado, doutor Ricardo. Eu gostaria de saber, alguém está interessado em fazer alguma pergunta, algum questionamento? Tá, e vai primeiro o Gilberto aqui, depois o segundo. Quem mais? Vamos, levanta a mão, gente. Doutor Ricardo. Milton, fica de olho aí para passar, tá? Doutor Ricardo, eu vou fazer a colocação de reclamante e reclamado. O reclamado, ele recebe uma notificação, é um convite ou é coisa, não sei o que ele recebe. Se ele não comparece, não há nenhuma penalidade. Não há nenhuma penalidade. Convite. É um convite, é uma carta convite, mas a carta convite ela é feita feita pelo tribunal, né? É feita pelo Tribunal de Justiça, né? Ou seja, nós utilizamos o timbre do Tribunal de Justiça, apesar dos tempos difíceis que a gente vive, né, as pessoas ainda olham com respeito o timbre do Poder Judiciário, né? Então, as partes elas tendem justamente a comparecer para resolver o problema, né? E a carta é feita de uma maneira não ameaçadora. Por exemplo, Vossa Senhoria está sendo citada para contestar no prazo de 15 dias. Caso não conteste, todos os fatos alegados na inicial serão reputados como verdade. Não, aqui a gente não tem nenhuma penalidade, nenhuma imputação, nenhuma obrigação. O senhor está sendo convidado, nem o Vossa Senhoria, o senhor está sendo convidado a vir resolver o seguinte problema, a renegociação do contrato de financiamento. Ponto. A gente não vai dizer que isso, a parte contrária também, o próprio devedor pode fazer. A gente vê isso muito em negociações bancárias, esses créditos pessoais que as pessoas tomam no banco.
a pessoa não vai ofertar uma reclamação dizendo, como, por exemplo, a gente vê nas petições do Fórum em geral. Venho propor a presente ação, eis que o banco praticou anatocismo, lei de usura. Esse tipo de alegação, por um lado, enfurece a parte contrária, né? E, por outro lado, já cria uma pré-assunção de razão por parte do autor da reclamação, que acredita piamente naquilo que ele está colocando na petição inicial. Então, o modo de trabalho do Poder Judiciário é difícil. Ele contamina, ele faz criar presunções que muitas vezes não são a realidade. Aí cai na mesa do juiz, o juiz tem o entendimento A, que é pró-Código Civil, ou o entendimento B, que é pró-Código de Defesa do Consumidor, ou é o juiz do direito penal que não entende nada, né? E dá uma sentença errada, pode acontecer, né? Em suma, e tudo isso se perde, né? Agora, se a gente oferta a oportunidade daquelas partes que já tiveram um interesse mútuo, uma vez que celebraram o contrato, já gostaram. Eu fui a uma empresa e contratei, por exemplo, a aquisição de imóvel dela. Eu gostei da empresa, gostei da incorporadora, gostei do ambiente da imobiliária, bacana, né? Confiei no corretor, né? Fiz o meu contrato. As coisas andaram mal? Opa, antes de eu entrar com o processo, eu vou revisitar o ambiente. Posso procurar o próprio corretor? Pô, você me atendeu bem? Me ajude, eu preciso renegociar o débito, estou numa situação de inadimplemento, perdi o meu emprego, mas eu quero continuar pagando minha casa, né? Eu acho que assim, é muito válido a gente trabalhar com esse ambiente menos conflitivo, um ambiente neutralizado, né? Hoje a gente, infelizmente, no nosso país, as pessoas, todo mundo tem razão, tem o discurso da razão, mas não tem a capacidade de ouvir o que o outro tem a dizer. O nosso objetivo dentro da justiça é, espera um pouquinho. Aqui, conversando que se acerta. No mundo de hoje, não dá para você dizer que um tem razão absoluta e o outro não tem razão nenhuma, né? Então, a grande ideia do Sejusc é justamente isso. Vocês já se entenderam uma vez. Vamos tentar realinhar a relação jurídica de vocês para que vocês voltem a se entender. Mas, para isso, um precisa ouvir o discurso que o outro tem para ofertar. Tá certo? Bom dia. Bom dia. Prazer. Meu nome é Carlos Roberto Menezes. O que a gente vê aí em relação tanto ao Sejusc como o JEC é realmente tirar a carga do Poder Judiciário em função do custo, que é muito caro se você pensar que um processo de cada cidadão que entrou com um processo na justiça, ele leva 4, 5 anos, o custo operacional é muito alto. Fora o fato da celeridade. Não há celeridade se você fala que um processo está demorando 5, 6. A gente fala 5, 6, mas tem processo que vai muito além disso. Muito além. Sim. Então, foi criado-se o Sejusc e o JEC para tirar uma carga do Poder Judiciário, dos processos que são encaminhados aos juízes, porque se você pensar a quantidade de processos que cabe a cada juiz, ele vai morrer e não vai conseguir julgar todos, porque são muitos. Então, isto aí veio exatamente para ajudar as partes que estão, não em litígio, você não vai falar em litígio, para evitar que haja um litígio, entendeu? Então, essa conciliação, isso é altamente benéfico. Sim. Mas a minha pergunta é muito simples. Os juízes, as pessoas que trabalham em volta de um processo, de um Sejusc, de um JEC, por exemplo, o CREST, ele determina funcionários que vão auxiliar o operador da justiça e aquele que estão conciliando, entendeu? Essas pessoas são remuneradas. E o conciliador? Existe alguma forma de se remunerar esta pessoa? Porque também tem que se pensar nisso, porque nós estamos falando em economia processual, tempo. Existe algum projeto em andamento para que essas pessoas sejam remuneradas? Bom, em primeiro lugar, duas coisas, em primeiro lugar. Eu trabalho com processo de inventário. Inventário é um negócio que, se as partes não quiserem tocar para frente, não anda.
No juiz pode ser mágico, pode determinar 1000 multas, o negócio não anda, né? Então, às vezes, vem inventário que começou antes do meu pai nascer. Nossa, o que isso está fazendo aqui, escrito à mão? São coisas que acontecem, né? Segundo ponto importante aqui, o Sejusc é muito diferente do juizado. A gente imagina, quem trabalha com o Sejusc não está tão preocupado em desafogar o Poder Judiciário, e sim combater a causa do afogamento do Poder Judiciário. E qual é a causa do afogamento do Poder Judiciário? Uma sociedade que não se conversa. Pessoas, exatamente como eu coloquei aqui, que já pré-assumem que têm razão e não querem ouvir a parte contrária. Pessoas que acreditam que, na realidade, outros precisam resolver os problemas delas e não elas mesmas. Está aqui, problema seu. Quem é advogado aqui? Quantas vezes vocês já não viram o cliente? Olha, está aqui a documentação do meu processo, assinei a procuração, o problema é teu, não quero mais saber disso. Então, o que essas pessoas fazem? Elas terceirizam para o Poder Judiciário, o advogado, na realidade, ele trabalha como advogado, ele é a voz do cliente perante o Poder Judiciário. O advogado é membro do Poder Judiciário aos olhos da parte. O que acontece? Ela terceiriza o problema, o problema dela para o advogado, faça o que de direito perante o Poder Judiciário, e a coisa lá não anda, porque o nosso processo é aquele processo da alegação, contra-alegação, decisão. Está vendo? Não funciona esse Poder Judiciário. Eles falam juridiqueza, não entendo nada disso, e nada se resolve, né? Justamente para nós nos vacinarmos para esse tipo de procedimento, que é um tipo de procedimento padrão das pessoas do século XXI, jogar as responsabilidades para os outros. A gente faz isso com o médico, com o eletricista que vai na nossa casa, né? Fizeram com o advogado também, mas o direito ele busca justamente engendrar a convivência entre as pessoas. E o que acontece? Para que as pessoas convivam, é necessário que elas vivam com os outros, ou seja, conheçam as outras pessoas, ouçam o que as outras pessoas têm a dizer. Eu preciso entender as expectativas de justiça da outra pessoa. A outra pessoa não tem a mesma formação cultural que a minha, não tem a mesma formação social que a minha. Como é que eu vou conviver com ela? Como é que eu vou extrair essa experiência de convivência? Através da sentença de um juiz, que eu sequer entendo. Não vai. Então, o que a gente tem? A gente tem a necessidade, sim, de colocar as pessoas numa mesa de mediação, para que as pessoas entendam que elas precisam conviver, cada qual dentro da sua expectativa de justiça, conforme as suas próprias características sociais, para que elas saiam pacificadas dali. Esse é o objetivo principal nosso na conciliação, não tanto livrar processo. Se a gente conseguir isso, o processo cai naturalmente. Mas a grande preocupação que vem por detrás do trabalho do Sejusc é pacificação social. Bom, terceiro ponto importante, a questão da remuneração. No meu ponto de vista, o trabalho deveria ser remunerado. Tanto que nós apresentamos à Assembleia Legislativa um projeto para fins de remuneração do conciliador, que foi aprovado e sancionado pelo governador. Mas o que acontece? Os valores que são destinados ao pagamento da remuneração dos conciliadores mediadores, primeiro, era de R$10 por 3 anos. Aí, o ano passado, R$10, né, fictício, né? Aí, o ano passado, conseguiram fazer uma pressão na Assembleia Legislativa, saiu um valor de 3 milhões. Mas 3 milhões, a estimativa do tribunal é que nós precisaríamos de uma previsão orçamentária de 186 milhões para a gente conseguir remunerar os conciliadores na forma da lei. E, para ser muito franco, frente ao orçamento do tribunal, frente ao orçamento do Poder Executivo, vale a pena. Vale a pena. Mas, infelizmente, não é isso que vem acontecendo. Mas, o que a gente pensou em fazer, eventualmente, é criar uma taxa a mais, né? Meu ponto de vista, no meu ponto de vista, exclusivamente meu, não é o ponto de vista do núcleo. A gente deveria criar uma taxa de conciliação e mediação, junto com a taxa do processo, que é obrigatória, né? Hoje, o Código de Processo Civil prevê a conciliação e mediação obrigatória. Então, a gente tem um serviço específico
serviço público específico e divisível colocado à disposição do público, que é apto, nos termos do Código Tributário Nacional, a gerar a incidência de taxa, né? Colocar essa taxa para tentar custear esse trabalho todo desses mediadores. Eu acho que seria bastante razoável. Mas a gente tem muita proposta, tem juízes que estão tentando arbitrar o valor da remuneração do conciliador, com base já na lei estadual, mas obrigando as partes a arcar 50% cada qual com esse valor, né? Talvez seja uma saída, não sabemos, né? Mas, para esse tipo de pergunta, não existe uma resposta certeira ainda, né? Tinha mais gente? Meu nome... Ah, está lá no fundo. O meu nome é Carlos Alberto Neves. A minha pergunta é o seguinte: depois que nós somos habilitados pelo tribunal, nós tentamos, pelo menos no meu caso, fazer inscrição para poder atuar, e demora-se muito para chamar. O porquê dessa demora de chamar um possível candidato a conciliador e mediador? Porque você está trabalhando com o Poder Judiciário. Tudo demora lá dentro. Tirando a piadinha, vou ser muito claro, né? O que acontece? O Poder Judiciário, na realidade... Por que o CNJ colocou essa determinação? Porque ele sabia que, se ele colocasse uma recomendação, ninguém ia colocar em funcionamento. Se ele impusesse, se ele impôs a resolução e falou, eu vou cobrar, e quem não implementar a política pública de autocomposição vai ser efetivamente demandado, né? Então, a coisa veio de cima para baixo, na realidade, né? E justamente por quê? Porque existe uma cultura, no mundo jurídico, de uma maneira geral, contrária à autocomposição. Eu me formei, o tempo meu de formatura, me formei em 90. Né? No meu tempo, não se falava em métodos alternativos de solução de conflitos. O grande advogado era o que peticionava, que brigava, batia a mão na mesa, entrava com agravo, recurso, né? O bom juiz é o sujeito que decidia rápido, né? Eu mesmo fui vítima desse tipo de trabalho. Eu trabalhava em São José dos Campos, era uma comarca que recebia 300 processos por mês. Então, o que acontecia? Para o processo acabar, eu tinha que dar uma sentença, tinha que dar 300 sentenças por mês. É o único jeito de eu controlar a produtividade da vara, de entradas e saídas, né? Como é que a gente fazia isso? Eu tinha que dar a sentença no processo o mais rapidamente possível. Os meus processos eram decididos efetivamente num prazo de 2 meses no máximo, né? Mas o que acontecia? Aí veio um colega meu, Ricardo, né, você é bom de papo, você não vai lá, conciliação, marca a conciliação nos seus processos. Você está louco? Se eu marcar a conciliação no meu processo, eu vou alongar em 1 mês o meu processo, porque, na realidade, eu vou ter que intimar as partes para haver intimação por oficial de justiça ou empresa, a gente precisa ter um jogo aí de 20 dias a 1 mês, e, na realidade, o meu estoque de casos pendentes vai saltar de 600 para 900. Eu vou aumentar em 30% o volume do meu cartório. Eu era formado na mentalidade, né, do operador de direito tradicional, né? E a maior parte dos meus colegas ainda pensa assim. Eu tenho excelentes amigos que ainda pensam assim, desembargadores que pensam assim, advogados que pensam assim, se o juiz marcou essa audiência, tentativa de conciliação, vai lá pegar na minha mãozinha, não quero conciliação, quero sentença, né? Então, é uma questão de cultura. Não se vê que, na realidade, a gente tem um experimento educacional, porque a parte sai melhor da conciliação do que sairia com uma sentença na mão. É uma questão de organização do tribunal, efetivamente, a gente vai ter menos processos. É uma questão do próprio advogado se valer da conciliação para mudar aquela figura dele. Nos Estados Unidos, eles falam, o advogado precisa deixar de ser um troublemaker para ser um trouble solver, né? Você precisa deixar de ser o criador de caso, mas para se tornar um sujeito produtivo, que vai ofertar resultados para os clientes. Muito mais acordo, né? Eu lembro que eu recebi um advogado, era advogado de um grande banco, logo que o Sejusc abriu, né?
Aí, olha, como é que funciona o Sejusc? Eu expus tudo isso aqui que eu estou conversando com vocês. A gente vem, coleta uma reclamação neutra, no prazo, na época era de 40 dias, a gente manda a cartinha para a parte contrária, e no prazo de 40 dias eles estão sentados aqui na mesa. Mas os índices já eram mais ou menos parecidos, né? A gente já via que o negócio ia dar certo. Resultado, em 40 dias a gente está com 70% dos nossos casos resolvidos, né? Mas eu olhei para ele, olha, tudo bem, eu já fiz minha explanação do Sejusc, assim, não foi assim rápida, né? Mas eu já fiz a minha explanação do Sejusc. Me explica o senhor, advogado de grande banco, Tubarão aqui, né? O que o senhor quer aqui no Sejusc? Ele falou, olha, me desculpe, mas dentro do Poder Judiciário eu não tenho nenhum produto que vá me ofertar 70% de sucesso num prazo de 40 dias. Isso é caixa imediato para o meu escritório. Resultado, abri uma câmara privada. É um nicho, é isso mesmo, é um nicho, é isso mesmo. Né? Na realidade, ontem eu abri, mas o pessoal do Nordeste é imaginativo, tem um colega do Maranhão, né? Ele deu uma entrevista lá, o Alexandre, dizendo o seguinte, abrir câmaras de conciliação no país da encrenca é um grande negócio. Assim. E é verdade, a gente tem tanta encrenca aqui, né? Eu achei a expressão dele ótima, né? E realmente é verdade, é um novo nicho. Né? Quer fugir da encrenca, bagunça, poder judiciário? Né? Ótimo, a gente tem uma outra alternativa, uma alternativa que vai resolver muito rapidamente. Pode ser dentro do próprio Poder Judiciário, pode ser dentro de uma entidade associada ao Poder Judiciário, uma Câmara privada, por que não? Não. As câmaras privadas já estão atuando, eu recebo muito acordo produzido em Câmara privada para homologação perante o Sejusc, né? Algumas funcionam bem, outras nem tanto, mas a ideia é justamente a gente ir aperfeiçoando esse parceiro da iniciativa privada. Em suma, a gente tem um mundo pela frente para a gente conseguir resolver. No nosso país, problema é o que não falta, né? Mas o que nós precisamos é justamente de gente que dê solução. Por isso, mais uma vez, um elogio aqui ao Dr. Viana, ao Cresce, que são parceiros do tribunal. Na realidade, tem um outro ponto importante. A gente começou com a conciliação, mediação, na área de família e direito do consumidor. Eram os nossos grandes clientes. Mas hoje a gente vê o espectro de trabalho se ampliando de uma maneira significativa. Aqui, particularmente, a gente tem o Sejusc preocupado com questões imobiliárias, né? Abrimos um Sejusc na área da fazenda pública. Eu nunca pensei que fosse acontecer isso, mas chamamos os procuradores do Estado, olha, queremos conciliação na área da fazenda pública. Vocês têm alguma proposta? Vieram com uma folha de processos desse tamanho. Eu falei, como assim? Fazenda pública querendo transigir? Sim, eles querem transigir, porque ninguém aguenta mais a burocracia do processo do século XIX. As pessoas querem resolutividade. A gente vive hoje numa era em que, se a coisa demora para ser concretizada, a gente simplesmente descarta. É o mundo da modernidade. Nossa, eu vou ter que ir ao banco, ao caixa. Não, não dá para fazer no celular, vou procurar no celular. É o mundo das soluções rápidas, né? E o Poder Judiciário precisa se adaptar a esse mundo, precisa dar um produto rápido à sua população, e, por isso, mais uma vez, a gente está contando aqui com a parceria de vocês. Mais questões? Bom dia, doutor Ricardo Pereira. Bom dia. Primeiro, parabenizar pela sua palestra, muito boa palestra. Obrigado. E parabenizar o presidente Viana, aqui por um ano, né, dessa Câmara. E eu estava conversando com o Viana antes da palestra, e nós estamos pensando em implantar lá em Sergipe, porque eu sou presidente do Cresce lá de Sergipe. Então, perguntaria o seguinte, todos os estados podem implantar essa Câmara de Conciliação? Sim, é uma determinação nacional do Conselho Nacional de Justiça, né? Cada tribunal do país ele tem o que se chama o NUPEMEC. NUPEMEC é um nome comprido. Talvez, se eles soubessem que iam pegar tanto, não iam ter dado um nome tão difícil. É o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, né? Dentro de cada tribunal existe esse NUPEMEC, né? Então, a recomendação que eu faço é buscar justamente a presidência do Tribunal de Justiça do seu estado,
ver quem é efetivamente o membro do NUPEMEC lá, né? E aí, então, buscar realizar essa parceria pelo NUPEMEC de lá. A outra pergunta é o seguinte: todas as ações que abrangem o ramo imobiliário podem ser tratadas na Câmara de Conciliação? Sim. Como é que a gente trata os conflitos? Em princípio, todos os conflitos em que as partes, mesmo que haja partes menores, assim, mas que trate de direitos disponíveis, eles podem ser tratados. Então, tem uma rescisão de um contrato, uma questão de aluguel, eu posso trazer tudo para cá, não tem problema, né? E é particularmente interessante isso, por quê? Porque aqui a gente tem especialistas nessa área, era aquilo que eu estava dizendo, a gente está especializando. Aqui a gente tem um nascedouro de um centro de conciliação que vai produzir expertise na área de mediação imobiliária. Eu tenho outro que eu estou trabalhando com a Defensoria, que é justamente o meu ramo na área de família. Doutora Cíntia, que é a minha adjunta, está trabalhando justamente para desenvolver expertise na área da fazenda pública. Eu estou agora com uma parceria também, mas me falta funcionário. Isso é um grande problema para a gente, né? Para abrir um Sejusc na área de execuções fiscais, para fazer tratamento pré-processual na área de execuções fiscais. Temos aqui 2 grandes parceiros, doutor Viana, da área imobiliária, né? Que não é propriamente de vocês, que é o pessoal da CDHU e o pessoal da Coab, né? Que fazem mutirão, esses mutirões dessas empresas que são de habitação popular do Estado, 100% de acordo. A CDHU ela conseguiu taxa de capitalização igual a de banco privado, porque eles conseguiram recuperar os contratos dos clientes. Eu era juiz do interior, morria de dó, entrava com aqueles processos de CDHU, reintegração de posse, a rescisão contratual acumulada com reintegração de posse. O sujeito entrava com contestação, dizendo, olha, não era uma contestação, né? Eu devo mesmo, me tornei inadimplente, é a casa da minha família, eu quero renegociar com a CDHU. Eles não mandavam representantes para a audiência e a pessoa perdia a casa, né? Isso me irritava muito, né? E quando eu assumi justamente o meu trabalho no Sejusc, eu passei a fazer essas parcerias com a CDHU justamente para evitar a perda desse imóvel popular, né? Então, mais uma vez, minha grande preocupação não é acabar com o número de processos, né? Minha grande preocupação não é dar lucro para a CDHU, principalmente é garantir a moradia social, que é o objetivo da CDHU também. No final, a CDHU se capitaliza com isso. Nós conseguimos eliminar um processo, que esse é um processo que geraria até um problema social no seu final, e, acima de tudo, a gente garantiu casa para mais de 5.000 famílias desde o início do nosso convênio. Então, a gente tem novos meios de trabalho, né? E eu, definitivamente, hoje sou convencido que a sentença judicial resolve muito menos do que uma boa conversa, uma boa aproximação entre as partes, né? Então, mais perguntas? Pode ser? Pode. Meu nome é Nelson, bom dia. Bom dia. Eu vi uma reportagem na televisão em que um grupo de pessoas abriu uma startup de conciliação, tudo feito virtualmente. Eu vi essa reportagem, naquele programa da Globo News, assim, né? Mundo S.A. E como é que o senhor vê isso? Eu acho que é uma empresa, no caso, né, que é uma câmara privada, é isso? Isso. E eles ganham um percentual de cada assunto resolvido, né? É isso? Então, como é que o senhor vê? O senhor acha isso interessante? Olha, assim, eu acho isso interessante, mas você precisa detectar o tipo de caso adequado para mandar para essa Câmara. Não sei se vocês acompanharam o evento da recuperação judicial da Oi, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a recuperação judicial da Oi envolvia a renegociação de muitos créditos com credores pelo Brasil afora, que eram os pequenos consumidores que movimentaram a ação, que, em suma, eles tinham créditos contra a Oi. E o que se fez? Se fez um grande trabalho da Oi, junto com a Fundação Getúlio Vargas, de levantar meios para a conciliação. Então, eles utilizaram plataformas digitais. Evidentemente, o sujeito está no interior do Acre, ele não iria até o Rio de Janeiro para fazer negociação
de créditos com a Oi. Então, tudo foi feito à distância, através de remessa pelo correio, através de escritórios descentralizados, e eles conseguiram levar à frente a recuperação judicial da Oi, graças a esse tipo de trabalho de mediação eletrônica. Muitos mediadores não gostam disso. Aliás, mesmo dentro da autocomposição, você tem os mediadores que acham que tem que ser feito um trabalho muito intensivo, de conversa entre as partes, etc., etc., os conciliadores que fazem uma aproximação mais superficial, simplesmente para colocar fim ao litígio, e muita gente acha que isso sequer é conciliação. Na realidade, isso é a montagem de uma linha de negociação direta. Pouco importa o nome que dão as coisas. Eu acredito, sim, que, efetivamente, se a coisa funciona, ela tem que ser colocada no mercado, né? Funcionou, né? Assim, nós estamos tentando uma linha semelhante para resolver os casos de telefonia nos juizados. Hoje mesmo eu tenho uma reunião à tarde para tratar disso, né? Mas, basicamente, isso é muito interessante. Você vê linhas de tratamento de conflito. Você coloca através, por exemplo, de um aplicativo, eu vou ter... você pode ter a linha de tratamento enviando um e-mail, uma linha de tratamento em que você troca mensagens com o mediador. Você pode ter uma linha alternativa. Não funcionou trocando e-mail, não funcionou trocando mensagem, a gente faz uma teleconferência. Hoje você pode fazer teleconferência com o celular. Não sei como é que chama aquele, o vídeo. FaceTime. Faz FaceTime, faz por Skype. Não deu essa conciliação à distância, faz presencial. Então, você pode fazer linhas de combate ao conflito através dessas empresas, ou então através da própria empresa que está envolvida ali no conflito, né? Mas o que importa é a gente criar essa noção de que o judiciário é para ser utilizado em último caso, né? Eu não vejo problema absolutamente nisso, muito pelo contrário, sou muito favorável. Eu acho que a gente tem que levar à frente esse tipo de atividade, né? É curioso, no estado do Mato Grosso, eles tentaram fazer por muito tempo, eles fazem esse tipo de videoconferência, a mediação por videoconferência há muito tempo. E eles falam, olha, que o estado do Mato Grosso é muito grande, as distâncias são grandes, as estradas são ruins, né? Mas aí eu pensei, mas puxa vida, né? E aqui em São Paulo está lá o sujeito que mora em Parelheiros, demora 4 horas para chegar aqui no Fórum João Mendes. Por que não tentar isso, né? Mobilidade hoje, assim, é uma coisa difícil na nossa cidade também. Eu não vejo problema em facilitar a vida das pessoas, particularmente falando, né? Então, eu acho que é um meio que vai ser disseminado e, com o tempo, ele vai ter bastante aceitação perante a população em geral. Porque ninguém quer sair de casa, entrar com processo em audiência na presença do juiz, né? Isso aí, cada dia que passa, fica mais para trás, né? Doutor Ricardo, rapidamente gostaria só de reiterar o agradecimento do presidente em relação a todo o atendimento que nos é prestado, principalmente pelo Marco Aurélio, pela Maria Regina no PEMEC, que são os nossos pilares no dia a dia, na operação aqui do Sejusc. Estamos muito felizes com esse índice de 81%, principalmente considerando que grande parte dos nossos conciliadores são corretores de imóveis. Uhum. Então, na sua atividade profissional, tem por si só essa familiaridade com a mediação e principalmente com uma palavra que o senhor trouxe muito interessante, que é a confiança, né? Aquele jurisdicionado que está ali tentando buscar uma solução, ele precisa confiar inicialmente naquela pessoa que foi indicada. Eu gostaria também de lançar um desafio, né? Tivemos o primeiro ano aniversário aqui do Sejusc. Tenho a certeza que todos os funcionários do Cresce estão muito entusiasmados e levam a informação do Sejusc, de um Sejusc especializado, né? Esperamos ser exemplo para outros órgãos, principalmente conselhos de fiscalização, que também possam contribuir para a sociedade, que instalem um Sejusc, né? Um posto conveniado. E lanço aí um desafio de também estendermos, que é um sonho da diretoria, a todas as demais 23 delegacias ao redor do Estado, né? Seria para nós realmente uma satisfação muito grande. Fácil é resolver o direito, né? O nosso ordenamento jurídico ele é muito rico e nós temos milhares de leis à vontade para aquele interessado. Difícil é resolver o conflito, que começa muitas vezes com um simples pedido de desculpas. Então, com a nossa experiência nesse 1 ano, a gente vem aprendendo todos os dias e contamos, sim, com sua
inspiração para que possamos evoluir cada vez mais. Obrigado. Mais uma vez, agradeço as gentis palavras. Vamos continuar trabalhando juntos, né? É um movimento nascente, né? A gente viu aqui que, apesar da criança ter só 1 ano, nasceu forte, né? Está saudável, né? E que continue assim, e que cresça cada dia mais. E, mais uma vez, nós já nos prontificamos desde logo. Eventualmente, quem tiver interesse, nos procurar lá no PMEC, o Dr. Viana marca com a gente, vão ser recebidos no meu gabinete e a gente vai trabalhando a multiplicação dessa iniciativa tão importante do Cresce. Eu agradeço a todos. Muito bem. Pode aplaudir, por favor.